porque aqui eu vou abrir o tesouro, vou abrir o ouro para vocês. Fala, chefe, tudo bem com você? João Pedro Luz aqui, e hoje nesse vídeo eu vou apresentar o guia definitivo e completo para o iniciante em imóveis, o investidor que ainda não é investidor, né? Mas que está buscando informação para se tornar em breve um investidor, ou que já tem um dinheirinho guardado para começar a investir, ou mesmo que não tenha ainda o dinheiro, que quer começar a se informar para planejar os seus primeiros investimentos no futuro. Então fica nesse vídeo até o final, deixa um like, deixa o seu comentário aqui, a sua dúvida, que eu vou responder todo mundo, porque aqui eu vou abrir o tesouro, vou abrir o ouro para vocês de tudo que vocês precisam saber para poder começar a iniciar no mercado mais sólido, com maior market cap do mundo, que é o mercado imobiliário. Então vamos lá? Bom, esse vai ser o guia para o investidor iniciante, e para começar é muito importante a gente saber inicialmente quais são os objetivos, né? Qual o objetivo que você pretende ter para o seu investimento? É bom ter muita clareza nisso, porque dependendo do seu objetivo, um imóvel vai servir e outro não, e vice-versa. Então eu vou falar agora os principais objetivos que existem. São 3. O primeiro é você investir em algum imóvel para ele te gerar uma renda extra. O segundo motivo é para formar patrimônio, e nesse caso normalmente as pessoas compram e não se preocupam muito com o retorno. E normalmente quem pensa em formar patrimônio pensa mais a longo prazo, só junta ali o imóvel, o dinheiro do patrimônio, e deixa isso ver no futuro como é que vai ser. E terceiro, quem pensa em fazer uma revenda futura. Esses são os 3 principais motivos pelos quais se investe em imóveis, tá bom? Então já fica com isso aí bem salvo, e a gente vai falar um pouquinho de cada um, e a partir daí você vai poder escolher o seu objetivo ideal, tá bom? Bom, agora vamos para os conceitos básicos, tá? Primeiro conceito básico: imóveis não perdem valor. Isso é uma regra que, salvo algumas raríssimas exceções, e vou falar das exceções agora, imóveis não perdem valor. Isso porque a demanda por imóveis ela continua crescente, a população do mundo continua crescendo e a gente ainda tem muito déficit habitacional, ainda faltam muitas moradias no Brasil e no mundo, portanto imóveis não perdem os seus valores, tá bom? E bom, quais são as raríssimas exceções em que os imóveis perdem valor? Primeira raríssima exceção: uma grande quebra mundial, né, o local. Então, se tem alguma coisa que aconteceu e o mercado como um todo ele quebrou ou desacelerou, muito provavelmente isso pode refletir em algum momento no mercado imobiliário. Às vezes isso não reflete no mercado imobiliário, às vezes acontece o inverso, tá? Porque como os imóveis são muito seguros, são tipos de investimentos muito seguros, né? Então muitas pessoas tiram de outras aplicações, de outros locais, e colocam em imóveis por conta da segurança. Isso aconteceu inclusive ali na crise de 2020, que todos sabem do que eu estou falando. Outro raro acontecimento que pode desvalorizar o seu imóvel: desastre natural. Se acontece algum desastre natural na localização em que o imóvel está, ele fatalmente vai perder valor. Outra rara exceção que os imóveis perdem o seu valor: se você está num bairro ou numa cidade no qual toda a economia depende de uma empresa ou de apenas um setor, se acontece algum problema com essa empresa ou com esse setor, você vê a cidade, as pessoas saírem, se evacuarem da cidade, saírem, e aí existe um déficit habitacional, as pessoas, na verdade, um êxodo, né, daquela região, e aí tem menos demanda por imóveis e os imóveis podem perder o seu valor, tá? Outra rara exceção: caso de bolhas imobiliárias, né? Quando você tem cenários aí muito especulativos em algumas regiões por oferta de crédito fácil ou outros fatores, isso pode inflacionar o preço além da conta, e aí depois é possível que isso tenha um crash, né? Uma quebra. Isso aconteceu, por exemplo, lá nos Estados Unidos em 2008. Outra exceção: no caso de uma guerra. Se o país entra em guerra, ninguém vai querer comprar imóvel, o pessoal vai sempre segurar suas riquezas e não vai fazer nenhum movimento, né? Então, em caso de guerras, também provavelmente vai desvalorizar os imóveis. Agora vamos para o segundo conceito básico: não espere para comprar imóveis,
compre imóveis e espere. Essa icônica frase, ela exemplifica muito bem o que eu estou falando. Como os imóveis, eles raramente perdem seu valor, mesmo que você não enxergue nada de especial na localidade onde se tem um imóvel, ele provavelmente vai valorizar. Primeiro porque as moedas elas perdem valor, então a própria inflação ela cuida do imóvel subir de preço. Segundo porque a demanda ela continua crescente para imóveis e principalmente em regiões aí que tem mais apelo, mais infraestrutura. Isso sempre vai acontecer. E além disso ainda tem a demanda de investidores, né? Então existem muitas pessoas que têm seus imóveis próprios e ainda querem comprar vários outros imóveis para gerar renda. Então não é só a questão da população crescer, porque a população se manter estável em números absolutos, isso também não diminui a demanda, porque os investidores que usam para renda, eles estão sempre comprando novos imóveis e aumentando a sua carteira de investimento para que esses imóveis gerem renda com locação. Então é uma demanda infinita, né? Praticamente. Outro conceito básico: todos os segmentos da economia dependem de um imóvel. Então, conforme a economia cresce, as empresas se expandem, trocam de sedes e cada negócio precisa de um imóvel para operar. Inclusive aqui, por exemplo, aqui é uma loja, uma imobiliária, é um negócio, tem um dono e precisa desse imóvel aqui, que é essa sala comercial, para poder operar. Mais um conceito básico: nem sempre quando todo mundo está receoso é o pior momento de comprar. Muitas vezes é o inverso, quando você vê um cenário que está todo mundo com medo da economia, de algum governo específico, algo nesse sentido, e as pessoas optam por esperar, esse normalmente, mesmo aparentemente não sendo, esse normalmente é o melhor momento para se comprar, porque a procura por imóveis ela é um pouco menor, então você consegue condições de preço provavelmente melhor. Bom, esses são os conceitos básicos. Agora a gente vai falar sobre o retorno de investimento para quem está querendo um imóvel com objetivo de renda, tá bom? Renda versus o aporte financeiro. O que isso quer dizer? Se você compra um imóvel no valor de 500 mil, que ele te gera uma renda de 5 mil reais, esse imóvel ele dá um retorno de 1% ao mês ou 12% ao ano. Então é muito importante você fazer cálculos nesse sentido para você entender qual é o retorno que esse imóvel vai gerar. Um dado importante é que às vezes o mercado financeiro ele está, como é o momento que eu estou gravando esse vídeo, com taxas de juros mais altas, e aí compensa muito deixar o dinheiro no mercado financeiro. Uma situação que raras pessoas aí se atentam é que muitas vezes a locação de imóveis, né, para um inquilino fixo, ela não vai gerar perto do valor retorno que o mercado financeiro dá. Porém, você tem um duplo ganho, porque você ganha também na valorização do bem. Então você ganha em patrimônio mais a renda. Então essa conta é muito importante, você tem que estar sempre atento a qual é a valorização que está tendo anual na cidade, na localização no qual o seu imóvel se encontra. Porque muitas vezes é mais interessante você deixar de ganhar 1% ao mês para ganhar 0,5% ao mês, se o seu imóvel está valorizando aí na casa de 10, 15, até 20% ao ano, compensa muito você ter esse retorno. Até porque o valor dos aluguéis ele vai subir, vai acompanhar o valor dos imóveis, e é assim que funciona. Então, pelo valor que você investiu, você pode até ter esse retorno, mas conforme o imóvel vai subindo de valor, você vai vendo que esse retorno vai aumentando percentualmente. Vou dar um exemplo: você compra um imóvel de 500 mil e está alugando ele por R$ 2.500, ou seja, 0,5% ao mês. Aí passa-se um tempo e esse imóvel passa a valer 1 milhão, de acordo com a valorização, e esse aluguel ele passa a ser 5 mil reais, isso ao longo do tempo. Você, contando o valor que o imóvel vale versus o valor que ele gera de renda, você continua com 0,5%. Porém, o valor que você pagou nesse imóvel foi 500 mil. Então, se você for contar, você está tendo um retorno de 1%, porque você pagou 500 mil e ele está gerando uma renda de 5 mil, 1%. Além disso, você ainda tem o seu ganho patrimonial de R$500 mil. Você pagou 500 mil e você tem um patrimônio que vale 1 milhão. Se você quiser vender, você vai receber tudo que você investiu e mais o seu lucro do R$500 mil, além da renda, né? Então isso é muito interessante nessa modalidade de investimento, os imóveis, e por isso que tanta gente utiliza desse mercado para poder se alavancar e poder formar patrimônio que gere liberdade
e renda futura para a família, tá bom? E aí agora eu vou falar da valorização, né? A valorização ela é muito importante nos investimentos e algo que você tem que avaliar de uma maneira muito precisa. O que eu recomendo? Que você entre no site FIPZAP e baixe o relatório para você entender as localidades, o que está acontecendo em relação à valorização dos imóveis e nas principais cidades e capitais do Brasil. A valorização ela está muito ligada a ofertas de serviços e infraestrutura que a cidade vai tendo. Para você ter uma ideia, você consegue prever uma valorização entendendo o que vai acontecer nas proximidades de onde está o imóvel nos próximos meses e anos. Então, se você ouviu dizer que aí no seu bairro a prefeitura ou algum setor privado vai construir um shopping, por exemplo, provavelmente o imóvel que você tem perto dessa região, ele irá se valorizar com essa notícia do shopping. Então, faz sentido você comprar um imóvel com preço sem o shopping e esperar o shopping ser levantado para você revender ou alugar. Então, isso que é um grande cenário dos grandes investidores, é isso que eles observam. Então você ganha dinheiro quando você compra um imóvel antes da rua asfaltar. Você comprou um imóvel numa rua sem asfalto, ele vale um preço. Asfaltou, ele já vale outro preço maior. Se você espera a rua asfaltar para comprar, você provavelmente vai pagar pela rua asfaltada. Então, quando você vai avaliar um investimento, é muito diferente de você avaliar um imóvel para moradia, né? Claro, você sempre tem que colocar no seu cálculo, na sua análise, o tempo, quanto tempo isso vai demorar para acontecer da maneira que eu estou imaginando, né? E existem hoje cidades no Brasil que têm obras previstas aí, mais de uma década de obras previstas para acontecer. Isso é um fator muito interessante, que você consegue prever alterações e transformações arquitetônicas que vão valorizar todos os imóveis nessas localidades. A exemplo de Itapema e Porto Belo, essas duas cidades aqui do litoral catarinense, onde eu estou, né? Saí lá do Rio de Janeiro para vir para cá, ser investidor e corretor, porque essas cidades elas têm aí mais 8 anos de obras previstas a acontecer. Então não é à toa que hoje Itapema é a cidade que mais se valoriza no Brasil, segundo o FIPZAP, e é a segunda cidade mais valorizada do Brasil, só atrás de Balneário Camboriú, a sua vizinha. Bom, agora vamos falar de oferta e demanda. É muito importante você analisar isso. Se você quer comprar um imóvel numa área maravilhosa, que tem alto poder de valorização, tem apelo turístico, então para você alugar, para gerar renda é muito bom, porque na alta temporada vem muita gente procurando apartamentos aqui de temporada para ficar, tudo nesse sentido, beleza, você fez seu dever de casa, estudou muito bem sobre isso. Porém, se você escolhe um imóvel que não tem muita liquidez, um imóvel que poucas pessoas pesquisam essa configuração, por exemplo, imagina um imóvel de 4 quartos com 250 metros, mas sem vaga nenhuma. Aí eu te pergunto, quantas famílias que precisam de 4 quartos não tem pelo menos um carro? Então esse é o tipo de imóvel que tem baixíssima liquidez. E provavelmente ele vai ser vendido muito abaixo do metro quadrado da região por conta disso, porque quase não tem ninguém que busca um imóvel como esse. Então você prioriza imóveis com alta liquidez, imóveis que na sua grande maioria compactos de 2 quartos, imóveis de 3 quartos compactos também, em algumas regiões que tem aí um apelo turístico mais interessante, ou grandes capitais é muito interessante, flats, estúdios, apartamentos de 1 quarto também. É importante quando você estiver vendo essa questão da oferta e da demanda que você entre nos sites dos principais portais e olhe a oferta mais ou menos ali do imóvel que você está pretendendo adquirir, para você entender quanto que tem de oferta desses imóveis, né? Entender um pouco do valor ali, entender um pouco também do tamanho da cidade, a quantidade de pessoas e qual o tipo de público que procura esse imóvel, se é só na temporada ou se é o ano todo. Nesse sentido, se você tem uma nova empresa na cidade, que está vindo muita gente para trabalhar e aí você precisa de imóveis com uma certa característica, tudo isso é importante você analisar. Eu sei que é muita coisa, não dá para você analisar completo, mas você tem profissionais aí, você pode usar os corretores a seu favor, você pode usar outros dados aí que tem na internet gratuitos, são muito simples de você olhar, tamanho da população, o quanto que a população cresceu, o FIPZAP, né, o quanto que essa cidade vem valorizando e o que vai acontecer aí de obras previstas, tudo isso é importante você analisar na hora de escolher o seu investimento. E aí agora eu vou falar da liquidez, né? A liquidez é o quê, né? O que é liquidez? Liquidez é a capacidade e a facilidade de você pegar o seu ativo, seja ele um imóvel ou não,
de tornar ele em dinheiro. Então, simplesmente vender. Qual é a facilidade de você vender o seu imóvel? Então, a gente sabe que imóveis com mais procura, eles tendem a ter mais liquidez. Se você tem imóveis que tem uma característica especial que todo mundo deseja, por exemplo, uma vista para o mar, ele tem mais liquidez, é claro. Por isso que o preço dele aumenta, porque tem muita gente querendo esse tipo de imóvel. E aí ele acaba tendo liquidez. Aí você aumenta, né? E a liquidez está totalmente relacionada com o preço dele. Se você bota o preço acima do valor de mercado, ele vai perder liquidez. E se você quiser dar liquidez rápida ao seu imóvel, você vai colocar ele um pouco abaixo do que ele vale para vender rápido e você fazer esse imóvel virar dinheiro. Agora vamos falar um pouquinho das formas de pagamento, né? Você pode comprar o imóvel à vista, se você tiver o dinheiro inteiro. Você pode comprar o imóvel usando uma carta de crédito imobiliário, o famoso financiamento bancário. Você pode comprar o imóvel com cartas de consórcio. Você pode comprar o imóvel, se for na planta, parcelado diretamente com a construtora. Isso são as 4 principais, né? Você ainda pode fazer permutas com torna ou sem torna. O que é isso? Permuta é trocar um bem por outro. Com torna é com diferença em dinheiro. Então, essas são as 5 formas aí que eu conheço de você pagar, né? Então, o pagamento à vista ele compensa? Normalmente ele vai compensar se você conseguir um desconto maior do que você conseguiria se pagasse a crédito, né? Se você conseguir taxas de juros muito baixas, talvez compense mais você manter o seu dinheiro aplicado, te gerando uma renda, e você usar o dinheiro dos outros para adquirir esse imóvel, uma vez que ele vai se valorizar no período que você está pagando. Se você for usar ele para renda, né, muitas vezes a renda que ele vai gerar vai poder pagar parte das parcelas ou até a totalidade. E então a análise ela é muito feita em cima do valor dos juros, né, do quanto você vai pagar de juros para você usar crédito. O consórcio ele é utilizado para quem está se planejando. Você começa a pagar um boleto e aí quando a carta for contemplada é que você vai estar habilitado a poder usá-las para comprar. Qual é a vantagem em relação ao crédito imobiliário? O consórcio você tem juros mais baixos do que o crédito imobiliário. Então é uma questão de planejamento. O crédito imobiliário ele é legal porque você consegue comprar um imóvel já pronto e já alugar ele no dia seguinte. Isso do ponto de vista do investidor. Mas tem que ficar muito atento à taxa de juros para ver se compensa isso. Agora, comprar um imóvel direto com a construtora, na sua grande maior parte do Brasil, você vai pagar direto com ela com a correção apenas do INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil, até as chaves. Depois você vai ter que pagar aí à vista o que resta, normalmente é uns 40%, ou você vai ter que pegar uma carta de crédito imobiliário e vai entrar em juros e seguro obrigatório. O que acontece em algumas cidades do Brasil? Você consegue parcelar direto com a construtora, mesmo depois da entrega, sem juros, apenas com a correção do CUB de Santa Catarina, aqui, Itapema e Porto Belo. Esse índice ele é muito similar ao INCC, então é como se você estivesse comprando um imóvel que mesmo depois das chaves ele continua parcelado sem juros, só com essa pequena correção. Então o que isso representa? A sua parcela ela vai ficar muito baixa depois de entregue. Então o que vai acontecer na prática? O imóvel, se você utilizar ele para gerar renda, ele fatalmente ele vai se pagar. Então você só vai desembolsar aí mais ou menos 60% do valor que você tem que aportar dele até a entrega das chaves. Tá, beleza, mas aí vale mais a pena comprar um imóvel pronto ou um imóvel na planta? Depende, né? Depende do quanto você tem de dinheiro, depende do que você quer fazer, né? Então, se você quer algo imediato, talvez valha a pena você comprar um imóvel pronto e pegar um crédito imobiliário e já botar esse imóvel para alugar. Porém, vai ser muito difícil você conseguir arcar com as parcelas só com aluguel. Provavelmente você vai ter que colocar algum dinheiro nessa parcela. Agora, se você for mais planejado ou não tem tanto aporte, porque para comprar um imóvel pronto você vai ter que dar ali entre 20% a 25% de entrada e as prestações vão ficar bem altas, você provavelmente vai ter a opção de comprar o imóvel na planta. Qual é a vantagem de comprar o imóvel na planta? Você está sacrificando um retorno imediato para um benefício maior futuro. Você topa esperar um tempo até o imóvel ficar pronto para você conseguir rentabilizar com ele. O que você ganha com isso? Primeiro, a valorização em período de obras ela é muito maior. Então você vai comprar o imóvel no valor de X e quando ele estiver entregue, ele vai estar valendo bem mais do que você estabeleceu ali em contrato. Então o seu retorno financeiro vai ser muito maior do que seria no imóvel pronto. O segundo item é que muitas vezes você não vai conseguir comprar
um mesmo imóvel, um imóvel de mesmo valor, por conta da parcela. Comprando um imóvel na planta, você consegue prestações e parcelas bem mais baixas do que você teria que arcar se fosse comprar um imóvel pronto de mesmo valor. Então, normalmente é assim. E no Brasil, a valorização dos imóveis ela está aí em média 5% ao ano. Mas tem algumas regiões que têm obras previstas a acontecer que essa valorização bate acima de 15% ao ano, é o caso de Itapema. E Porto Belo, a gente tem estudos aí que dizem que está acima de 20% no momento que eu gravo esse vídeo, por ano. Porém, Porto Belo ainda não aparece no FIPZAP, então, que é o índice mais confiável para você medir isso. Então não dá para ter a certeza absoluta. O que a gente vê na prática aqui é que os imóveis valorizam muito mais do que a média nacional. Então, a rigor, você pode comprar um imóvel na planta hoje aqui, em que quando ele ficar pronto, ele vai estar valendo próximo ou mais do que o dobro do valor do contrato. Isso é uma grande janela de oportunidade para essa região. Isso acontece pelo motivo que eu falei no alguns itens anteriores, né? Que são as obras previstas a acontecer na cidade, por isso a cidade valoriza 4 vezes mais do que a média nacional. E aí, João, quais regiões investir? Bom, muito se fala que o ideal é que você conheça a região. Então, investir na região onde você conhece, onde você sabe detalhes, é muito bom. Mas isso, por muito tempo, foi falado pelos grandes aí nomes do investimento imobiliário que isso era uma condição primordial. Hoje eu considero que isso não é uma condição primordial. Eu vou te falar o porquê. Isso acontece pelo seguinte, a gente hoje tem muitas informações na internet. Você consegue ver quais são as regiões que estão valorizando mais do que as outras. Por que não investir na região que valoriza mais? Para que eu vou comprar um imóvel na planta numa região que valoriza 5% ao ano, para daqui a 4 anos ele está valendo 20% a mais, se eu posso investir numa região que valoriza 20% ao ano e daqui a 4, 5 anos ele está valendo o dobro. Então, eu prefiro ir aonde os imóveis estão se valorizando mais. Então, essa é a minha visão, porque aí você vai ter um ganho maior. Claro, algum conhecimento da região você tem que ter. Então, se você ainda não conhece pessoalmente a região, você tem que ter aí uma conversa com profissionais da área, você precisa de vídeo, você precisa olhar mapa, entender o cenário da localidade, o que vai sair, o que vai ter, o que tem, quais são os serviços, qual é a oferta. Tudo isso é importante para você tomar uma boa decisão. E para você que quer entender mais como identificar as melhores regiões para se investir, eu deixei um PDF gratuito aqui na descrição desse vídeo para você baixar e aprender como identificar regiões que valorizam 4 a 5 vezes mais do que a média nacional. Esse PDF está aqui embaixo na descrição. Não precisa deixar telefone, dados, e-mail, nada disso, só clicar, baixar e pegar o seu PDF, tá bom? Chama Mestre das Oportunidades Imobiliárias, o PDF que eu fiz com muito carinho para trazer um conteúdo de valor para você que está buscando se informar para planejar os seus investimentos imobiliários. Bom, João, então vamos falar aqui qual região então você investiria. Bom, hoje eu investiria em Porto Belo e Itapema, tanto que eu saí lá do Rio de Janeiro para vir morar aqui e investir aqui. Já estou investindo aqui e estou vendendo os imóveis aqui para vários investidores de todo o Brasil e também para mais de 25 países brasileiros que moram fora, que estão investindo o seu dinheiro aqui no litoral de Santa Catarina. Santa Catarina tem os melhores índices do Brasil aí de IDH, de criminalidade é o menor e também de longevidade, além da economia que vai muito à frente da média nacional, fora as praias paradisíacas, né, e a cultura que existe aqui. Então, é uma região maravilhosa, você tem incentivos do governo, das prefeituras para essas cidades, Itapema e Porto Belo, para você construir as obras, então você tem dinheiro em caixa e muitas obras acontecendo, né? Se você quiser saber mais do que acontece, principalmente a Porto Belo, tem um vídeo que eu vou deixar aqui no card, que é um vídeo sobre o Master Plan de Porto Belo. É muito importante você que está escolhendo investir nessa região, assista esse vídeo, porque nesse vídeo eu falo tudo que vai acontecer na cidade, qual é o planejamento para até 2032 e por que a cidade de Porto Belo vai se tornar uma das mais icônicas, belas e melhores cidades para se morar do Brasil, superando inclusive Balneário Camboriú, Itapema, Florianópolis e muitas outras, tá bom? Então não perde esse vídeo. Vai lá, clica no card aqui em cima e assiste lá daqui a pouco quando acabar esse vídeo. Basicamente é isso, a valorização aqui é 5 vezes mais e as condições de pagamento são bem melhores. Você pode comprar o imóvel, na maioria do Brasil, dando 15 a 25% de entrada. Aqui, normalmente é de 6 a 10% de entrada, então é metade, 1/3 de aporte financeiro inicial. No restante do Brasil, o período de obras normalmente ele dura 3 anos, então você tem que aportar ali 60% ao longo de 36 meses, mais ou menos.
Então a sua parcela fica de um tamanho. Aqui o período de obras, culturalmente, ele é maior, ele é mais ou menos 5 anos. Então você consegue dividir os mesmos 60% em 60 vezes, por exemplo, 70 vezes. Então você consegue uma parcela que é a metade. Então, se você tem um poder de compra X, muitas vezes você não vai conseguir comprar um imóvel, por exemplo, de 500 mil na região onde você está. Mas aqui você vai conseguir comprar, porque a parcela é a metade. Então isso é muito importante para você conseguir começar a investir ainda mais em uma região que valoriza muito mais. E a cereja do bolo foi aquilo que eu falei agora há pouco sobre a condição de pagamento pós-entrega-chaves, que normalmente você tem que pagar à vista ou pegar uma carta de crédito, e aqui você pode continuar parcelado direto com a construtora sem juros. Então, a rigor, você só vai pagar mesmo, desembolsar 60% a 65% do valor do imóvel. O resto é o próprio imóvel com a renda que ele vai gerar, que vai se pagar e ainda vai te sobrar alguma grana para você, por exemplo, investir em outro imóvel e começar a formar a sua carteira de imóveis, tá bom? Então essa é a melhor região do Brasil, não tenho dúvida, mas você faça a sua avaliação também. Se você quiser investir na região aí próxima de você, que você já domina, já conhece, usa os conteúdos aqui desse vídeo, desse canal também, aproveita, já se inscreve para não perder esses conteúdos aqui e poder tomar boas decisões nos seus investimentos, tá bom? Por último, eu vou deixar aqui um link aqui embaixo para, se você quiser saber qual é o empreendimento que hoje eu recomendo para você dobrar seu capital em tempo recorde, eu vou deixar o link para você falar diretamente comigo, você me chamar e eu te mostrar a melhor opção aqui de Itapema e de Porto Belo para você ganhar muito dinheiro com valorização e também com renda e aproveitar esse momento de ouro do mercado imobiliário que as cidades vivem. Elas ainda não estão no seu ápice do desenvolvimento, mas já tem esse desenvolvimento planejado e as obras para isto sendo executadas. Então você tem o melhor momento para se investir, porque a gente sabe que vai acontecer na cidade. Tem várias coisas que vão acontecer, tem pier turístico, ilhas artificiais, mole turístico, marina, campo de golfe, colégios, faculdade, hospital, novos acessos, tem uma série de coisas que vão acontecer na cidade, por isso que ela está valorizando tanto. Então não perca essa oportunidade, me chama se você já tiver algum dinheirinho guardado aí. A partir de 25 mil você já consegue comprar um excelente imóvel aqui para poder investir o seu dinheiro. E até muitas vezes parcelas de R$1.000, R$1.200, às vezes tem alguma coisa aqui que possa se encaixar nesse orçamento, tá bom? Então não deixe de clicar, me chamar para a gente poder fazer aí de repente uma chamada em vídeo, eu te explicar mais detalhes desse master plan, desse progresso urbanístico que estão acontecendo aqui nas cidades e você poder escolher aí o melhor empreendimento para você poder formar patrimônio e aí ter uma aposentadoria precoce, ou poder deixar um legado para os seus filhos, ou poder gerar uma renda aí para poder não ficar mais escravo do seu trabalho para sempre, fechou? No mais é isso, tá bom? Eu espero que você se inscreva aqui no canal, que deixe a sua pergunta e que envie esse vídeo para quem você acha que precisa desse conteúdo, tá bom? Manda aqui compartilhar para a pessoa, eu vou ficar muito agradecido e esse conteúdo pode ajudar alguém que você gosta. Fechado? Mas é isso, valeu, deixa um like aí e fui! Até o próximo vídeo.